Beleza. Só voltando aqui para ficar registrado. A gente vai falar de hipertensão, porque acredito, né, já dei uma introdução, estou regravando aqui um pedaço da aula, que é um público muito comum, que, na minha experiência lá com a reabilitação cardíaca, nós, eu me arrisco a dizer que 100% dos pacientes eram hipertensos e esses pacientes tinham, né, independente do problema principal ali, que talvez fosse uma troca de válvula, um- uma revascularização, uma colocação de marca-passo, até uma, uma, um transplante cardíaco, eu lembro de todos eles lá também serem hipertensos. Então é uma população que a gente vai encontrar muito, né? Muita gente é hipertenso e não sabe, e isso é um problema. Muita gente é hipertenso e está controlado, e beleza, a gente vai cair na nossa mão para trabalhar e eles não vão falar para a gente às vezes, talvez eles não falem que são hipertensos, e muita gente não sabe que é hipertenso, ou é hipertenso e não está controlado. E aí eu já adianto aqui, é um fator de risco, é é um critério de interrupção de atividade física ou de não participação, de exclusão do programa de atividade física absoluto. Hipertensão não controlada, você não pode fazer atividade física. Você tem que atuar nas duas outras formas de tratamento do triângulo de tratamento, que seria medicação, dieta e atividade física, né, controle dos hábitos comportamentais. Esse está proibido se você não é, não é controlado. Normalmente uma comorbidade vem associada a outra doença. Se é uma pergunta, não necessariamente, tá, Ana? Quer dizer, uma comorbidade já está dizendo que sim, tá? Ele tem mais de um fator que aumenta o risco de morte. Por isso, essa morbidade aí. Se a gente quebrar essa palavra em dois, é como se fosse junto, e morbidade é o que apresenta o maior aumento do risco de morte. Então, sim, pela palavra, uma comorbidade vem associada a outra doença, mas que a hipertensão ela vem associada a outra doença, não necessariamente, tá? Tem gente que pode ser só hipertenso, ponto. Só diabético, ponto, tá? Não necessariamente. Mas sim, é comum você ver comorbidade, diabético ou hipertenso, porque vai depender o que causou o quê. Eu posso ser hipertenso pelo excesso de peso, que causou diabetes. Enfim, isso é comum de acontecer porque a causa da doença ela é comum entre elas. Então, quando a gente fala na primeira aula de grupos especiais, a gente falou de síndrome metabólica, a gente está falando de um conjunto de comportamentos, hábitos e características que causam um certo tipo de doença e, e de tipos de doenças. E, por exemplo, o que você falou aí de diabetes e hipertensão, diabéticos e hipertensos. Então, hipertensão, né, só a gente conceituando, é uma condição clínica multifatorial, ou seja, diversos fatores, o nome já está dizendo, multifatorial, corroboram para que ela se desenvolva, beleza? Então a gente está falando de alimentação, de estilo de vida, de mindset, de como você leva a vida, estressadaço, não. Por exemplo, ontem eu estava super estressado, ou seja, fator de risco, né? Se eu continuasse nessa vibe o dia inteiro, eu poderia aumentar meu nível pressórico por uma razão específica, que eu ainda não falei qual, não é só pelo estresse. Eu vou ter uma resposta fisiológica a essa irritação e se isso se repetir diariamente, isso causa um problema. Então ela é caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos e aí eu coloquei 140 por 90 aqui, pontuado, tá? Porque a gente vai discutir isso depois. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, olha, síndrome metabólica, tá? Alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvos. Por exemplo, você pode ter um problema renal, um problema fisicamente ali, cardiológico e um problema arterial. Lembra quando a gente falou de arteriosclerose e aterosclerose, aumento da rigidez da parede arterial? Isso pode aumentar, a parede do vaso sendo mais rígida, fatalmente vai aumentar a pressão arterial, porque a gente vai entender um pouquinho mais à frente ali. Tá? E
sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, a gente já viu a dislipidemia antes, obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes e diabetes mellitus. Tudo que a Ana falou aí agora, hein, galera? E que a Ana Cristina, coordenadora, fala nas outras aulas de fisiologia, e quem aí já fez a aula de grupos especiais, está até mais por dentro do que eu estou falando aqui agora. Tranquilo até então? Vamos ao desafio. Respondam para mim, por favor, no chat. Se a medida de PA, pressão arterial, é expressa em milímetros de mercúrio, qual a quantidade de mercúrio, esse Hg ali, sanguíneo, que devemos apresentar para um indivíduo que tem valores normais de pressão? Por exemplo, Felipe, minha pressão arterial, Felipe, minha pressão arterial é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá? A minha é mais baixa, mas beleza, vamos dizer que a minha seja essa daí. Qual é a quantidade de mercúrio que eu tenho que ter no meu sangue para esse nível de pressão aí? É uma curiosidade, uma pergunta barra pegadinha agora para o chat. Hein? Respondo aí enquanto eu só encho um copo d'água. Voltei. Cadê a resposta, galera? Bora? Deixa eu ver quantas pessoas temos na aula. 41 pessoas. Por quê? Qual é a quantidade de mercúrio? Ih, parei o compartilhamento de tela? Parei. De novo. 120, professor? Não entendi. 120 seria? Eu não me lembro. Então, fica ligado aí na pegadinha, na pergunta, né? Quanto eu tenho que ter de mercúrio no sangue para um indivíduo com pressão arterial normal? Quanto eu tenho que ter de mercúrio no sangue? Pode escolher se o indivíduo é normotenso, hipertenso ou hipotenso. 12 milímetros seria esse valor para cada litro? De novo, olha a pergunta. Qual é a quantidade de mercúrio que eu tenho que ter no meu sangue? Opa! 12 por 9, 120 por 90, nenhum. Aí, nada, nenhum. Boa, Léo e Wagner. Por que Léo e Wagner? Nenhum mercúrio no sangue. Se a minha medida está ali, ó, 120 por 80 milímetros, olha para cá. Olha lá, ó, nível expressório de 140 e 90 milímetros de mercúrio. Por quê? Mercúrio é um tipo de metal, sim. Mercúrio é para medir fora. Fora do que, Rômulo? Mercúrio é tóxico, beleza. Boa! Mercúrio é a medida do aparelho e não do sangue. Boa, galera. Então, o que acontece? Muita gente, muito professor formado, por isso que eu falo que o papel não significa nada. Diploma não significa nada. Muito professor fala para o aluno o seguinte: você está com os níveis de mercúrio bons, está dentro de 120 milímetros de mercúrio no sangue, por isso que a tua pressão está normal. Eu já ouvi, eu ouço isso direto em academia. Eu treino em academia, eu visito um monte de local. Porque quando ele estudou, ele aprendeu que os valores de pressão são expressos em milímetros de mercúrio. E ele entendeu que o mercúrio tem que estar dentro do sangue. Não tá, não temos mercúrio no sangue. De novo, mercúrio é um metal.
tóxico. Não sei se vocês já viram, de vez em quando lá aparece casos de pessoas intoxicadas por mercúrio. Pode morrer, tá? E aí vão descobrir o que que é. O cara pescou um peixe num rio que era um rio de garimpo e o peixe foi contaminado com mercúrio que o garimpo deixou naquele rio e o pescador não sabia, ou sei lá, ou sabia, pegou o peixe e botou lá para vender. E aí o consumidor comprou aquele peixe, comeu, se intoxicou por mercúrio de maneira duplamente indireta. Olha que loucura. Se você vê a quantidade, eu não vou dizer aqui, não vou arriscar dizer qual é a quantidade que chega de toxicidade que pode matar, mas ou seja, a gente não tem que ter mercúrio dentro do nosso corpo, fisiologicamente falando, tá? Então, por que milímetro de mercúrio? A resposta está aqui, ó, vocês colocaram alguns aí. O aparelho, e esse que está na imagem aqui, vocês estão vendo a imagem? Que tinha parado o compartilhamento de tela. Beleza. Esse aparelho que está aqui na imagem, que né, ele não exatamente esse, mas os primeiros aparelhos de pressão, de monitoramento de pressão arterial, eles apresentavam essa coluna aqui, ó, de mercúrio. Essa coluna de mercúrio lembra o que pra gente, pessoal? O que que a gente já viu muito comum que tem uma colunazinha de mercúrio? Termômetro? Uhum, termômetro, né? Inclusive, acho que está proibido agora termômetro de mercúrio, né? Agora tem que ser o digital, enfim. Por conta do risco de intoxicação. O mercúrio, o termômetro era feito de vidro. Imagina, a criança pega, aquilo cai, quebra, o vidro quebra, o mercúrio é exposto ali, a criança mete a mão, se corta, o mercúrio entra na corrente sanguínea dela. Então, provavelmente, se eu não me engano, está proibido. Você não encontra mais mercúrio de termômetro de mercúrio. Mas aquilo ali parece um termômetro. É a mesma coisa, porém funciona de forma diferente. O termômetro quando eu esquento uma parte dele, o metal que está dentro dele se expande. Esquentou, o metal expande. Se ele se expande, ele vai ocupando o espaço aqui na coluna. Ele vai indo para cá. E aí eu vejo a temperatura. Esfriou o termômetro, o metal se contrai. Eu falo contrai, a galera vai entender contrair tipo músculo. Mas as moléculas se aproximam e o mercúrio vai para um lugar só, que normalmente é o, é o compartimento dele ali. Né? Eu tenho uma pressão de ar exercida aqui dentro. E aí ele cai aqui no mostrador. Isso é o termômetro. Tá? No caso aqui do manguito de pressão, eu tenho uma movimentação do mercúrio através da pressão exercida pela abraçadeira do manguito. Então, se eu uso aqui a pera para bombear a pressão pelo tubo para dentro da abraçadeira, e essa pressão ela é resistida por algo, por exemplo, o membro superior que vai ser medido, essa pressão é traduzida para cá. E essa coluna de mercúrio, que eu acabei de mover, ela sobe. O mercúrio que está dentro da coluna, ele sobe. E ele vai exatamente no nível que eu estou bombeando de pressão aqui. Então, se eu bombear 200 de pressão, ele apresenta para mim aqui 200 de pressão. 200 o quê? Milímetros, porque isso aqui é uma régua. É uma régua milimetrada. Daqui até aqui eu tenho 30 centímetros. Só que ela está expressa em quê? Qual é a escala de medida dessa régua? Milimétrica. Então ela não tem 30 centímetros, ela tem 30, ela tem 30 centímetros, mas ela está expressa em quê? Milímetro. Então eu tenho 300 milímetros. Então se o mercúrio que eu bombeei na pressão aqui empurrou a pressão, empurrou o mercúrio até 200, são 200 milímetros de mercúrio. Não significa que esse mercúrio está dentro do corpo humano. Não cometam essa gafe. Vocês são profissionais técnicos da área da saúde, né? Você não pode errar isso. De boa? Tranquilão? Por que que a gente... O mercúrio tem uso médico, mas fora isso é potencialmente... não é esse mercúrio que eu estou falando aqui não, tá? E nem aquele mercúrio cromo. Lembra que a gente passava no machucado? Que ficava vermelhão? Não é esse que a gente está falando. A gente está falando do mercúrio metal aqui,
beleza? E por que que a gente falou aqui, ó, que ela é, cadê? Multifatorial, beleza? E caracterizada por elevação sustentada dos níveis. E eu disse que vocês talvez trabalhem com pessoas assim que nem sabem que são hipertensos, porque ela é conhecida como a doença silenciosa ou uma assassina silenciosa. Ela é comumente chamada dessa forma porque ela, no início, principalmente, ela não tem nenhum sintoma. Tem sinal. Se eu medir a pressão, ela vai estar elevada. Isso é um sinal. Mas qual é o sintoma? Talvez não sinta nada, por isso o nome sintoma. E ela pode ser, você pode ter um nível de pressão mais alto ou mais baixo. Mas vamos falar do mais alto aqui, a hipertensão. Tá? Durante anos e não sentir nada. Nenhuma dor de cabeça, nenhum Professor, desconforto, nada. Alô? Oi, eu já ouvi pessoas dizendo Rômulo, que a... falando. Não, não, Lucas. Lucas. Que a hipertensão, no caso, hoje em dia, a pressão arterial 140 milímetros mais ou menos, batendo, não é considerada hipertensão, porque pela nossa forma que vivemos hoje, muito estresse cotidiano, muitas pessoas acabam tendo esses níveis oscilando muito. E, às vezes não é uma hipertensão em si, mas eu não sei se seria certo dizer isso, né? É pelo nosso estresse diário das nossas vidas hoje em dia, né? Você viu isso onde, Lucas? Não, tô dizendo que algumas pessoas dizem muito isso, profissionais até. Já ouvi Tá. muito profissional da academia dizendo isso, que, cara, minha pressão é 14 por 9, 14 por 8 e, assim, eu não sou hipertenso, sabe? É Aham. o meu estresse todo dia, sabe? Beleza. Eu vejo dois problemas aí, tá? Tá até três. Profissionais falando isso quando a gente olha para as pesquisas e vê o oposto. Até o Rômulo está colocando ali, ó, o contrário. O que a gente vê hoje é que o nosso nosso estilo de vida favorece a hipertensão, por isso os órgãos de estudo, né, estão diminuindo isso, falando que 140 já é hipertensão, que o ideal é ter até 130 e o 130 a gente já considera pré-hipertensão, tá? É o oposto do que essa pessoa falou. E uma outra coisa que é pontualmente errada é eu não posso, em uma medida única, meu dia a dia é muito estressante, então eu vou medir minha pressão arterial aqui no momento do meu trabalho, onde é o meu pico de estresse. Pô, 140 por 90. Não, mas eu não sou hipertenso porque esse é meu momento de pico. Não, não é assim o diagnóstico. O diagnóstico é feito de outra forma. Eu vou falar um pouquinho de diagnóstico mais para frente, mas eu vou adiantar. O diagnóstico é feito através de um nível de pressão médio, ou seja, a média ao longo do dia, levando em conta que em momentos do dia, naturalmente, no ciclo circadiano, eu vou ter um momento que a pressão está mais alta, um momento que a pressão está mais baixa, assim como temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, tudo muda ao longo do dia, no nosso ciclo circadiano. Então, eu tenho duas questões fundamentais aí que complicam quando esse profissional fala isso. Um, o fato do nosso dia a dia ser mais estressante, ele faz com que eu tenha que manter a pressão ainda mais baixa. E dois, o diagnóstico não é feito através de um ponto focal de medida. Eu tenho que fazer uma média. Então, e depende se o meu dia ele é mais estressante ou menos. Eu quero ver a média, como é que isso vai se comportar na minha média. Beleza? Show de bola, gente? Beleza? Show de bola. Felipe, Oi. a pressão estando mais alta na média das pessoas pode ser uma consequência de uma dieta rica em carboidratos e falta de atividade física? Sim, sim, a gente já sabe que essas duas coisas que você falou aí são fatores de risco, tá? Para isso. Porém, se a gente for olhar pela lógica e diretamente pensando, a alimentação rica em carboidrato, ela perde para a alimentação rica em sódio, tá? O sódio ele é mais
agressivo para a pressão arterial. Mas o carboidrato também, porque uma alimentação rica em carboidrato, quando a gente fala isso, isso é eu posso ter uma alimentação rica em carboidrato, mas isso ainda está equilibrado para a minha necessidade, beleza? Quando a gente fala rico em carboidrato, eu vou falar sobre uma alimentação com carboidrato em excesso. Porque o rico em carboidrato ele é diferente para mim e para outra pessoa. O que para mim é muito em carboidrato, para outro pode não ser. Então a gente vai falar o carboidrato em excesso, ele pode levar a dislipidemia, que pode levar a obesidade, pode levar a dislipidemia e isso causar pressão arterial, hipertensão arterial. Já uma alimentação com excesso de sódio, já está provado que ela é diretamente proporcional ao aumento da pressão arterial, porque o sódio, a gente vai ver depois, ele tá envolvido no sistema de controle da pressão arterial baseado no sistema renal, no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então o sódio ele aumenta a volemia, e isso implica diretamente no aumento da pressão arterial. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente quando a gente falar aqui do conceito do sistema pressórico, beleza? Mas sim, de ponto de vista, geralmente a gente sim pode associar essas duas coisas que você falou com o aumento de probabilidade da pressão arterial, de hipertensão arterial. Beleza? Acho que foi o Tadeu, né, que perguntou? Não sei. Show. Voltando só para esse slide aqui, ela é chamada de doença silenciosa porque às vezes você não sente nada. Alguém falou aqui, deixa eu ver quem foi. A Débora, a pressão de repouso da Débora é 140. Débora, mas a não ser que você tenha já vasculhado isso, não seria o ideal a princípio para você. Fisicamente ativa, mulher, você tem vários fatores de risco que diriam o contrário. Mulher tende a uma pressão mais baixa, você branca tende a uma pressão mais baixa. A gente sabe que o negro ele tem fisiologicamente uma probabilidade de ter hipertensão, a raça negra. Você é magra e você é fisicamente ativa. Então, você tem 4 coisas que estão dizendo que a tua pressão deveria ser menos do que 140. Então, você vai ter que investigar histórico familiar, outros indicadores que estão fazendo isso daí. Tá? Mas alguém tinha colocado aqui, cadê? Que alguém tem... Rodrigo botou aqui 140 e ela se sente bem, mas a pressão é alta. Cadê? Provavelmente alguém que ele conheça, alguém da família dele, tá? Exatamente, Débora também. Débora pode ser que tenha a pressão arterial dela 140. Para ela já indica que isso é uma hipertensão, mas ela não sente nada. Significa que ela é assintomática. Assintomática. Esse é o problema da hipertensão. Por ter uma característica muito grande de pacientes assintomáticos. Você não sabe que tem e aí você não se cuida. Continua com uma alimentação desregulada, um estilo de vida desregulado, você nem sabe que teu histórico familiar apresenta isso. Esse é o perigo dela, porque na hora que ela apresenta um sintoma, quando você passa a ser sintomático, você já tem um órgão vital lesionado. Pode ser o rim, pode ser o coração, podem ser as artérias, pode ser o pulmão, pode ser um monte de coisa, tá? Então, a grande parada da hipertensão, ela é considerada uma doença, uma vilã, porque ela é silenciosa no início do problema, tá? Então, mais uma vez, a importância da gente, além de fazer um acompanhamento mais próximo, fazer avaliação, cara. Avaliação em todo paciente, todo aluno, todo cliente. A avaliação é o primeiro passo. E aí, por isso que eu falo, que eu estou lá na matéria de cineantropometria, é o primeiro passo. Vocês participaram da aula com o Dario aqui, né? E ele falou lá com vocês, eu tô abrindo aqui uma mentoria em dupla. Mentoria em dupla, trio, em quinteto, em grupo, é sempre complexo. Por quê? É como se fosse uma aula de grupo. Uma aula de grupo para eu identificar o objetivo, o ponto A, o ponto B de vocês, eu tenho que perguntar. Onde você quer chegar? Então, se é a avaliação. Primeira coisa que eu faço numa mentoria. Qual é o objetivo? Né? Qual a dor que você tem que resolver? Isso é a primeira coisa. E aí, quando é em grupo, piorou, porque podem não ser os mesmos. Então, uma avaliação é extremamente importante, porque em cima da avaliação eu vou descobrir e vou direcionar o meu caminho de tratamento.
eu preciso avaliar esse aluno, esse paciente na academia, eu preciso ver a avaliação com várias formas. Uma forma é uma, é uma ferramenta médica. Ela pode ser uma ferramenta de marketing, ela pode ser uma ferramenta de retenção comercial, ela pode ser várias coisas. Mas ela sim também é uma ferramenta médica, de controle, uma ferramenta biológica, a avaliação. É muito importante você avaliar as pessoas, principalmente avaliar isso, pressão arterial, avaliar saturação de oxigênio. Acho que é o Luizinho que está aí, ele tem lá um eletrocardiograma portátil. Cara, você pode sim e deve estudar o que é um sinal elétrico normal, o que é um sinal elétrico alterado. Isso vai aumentar, de novo, o potencial, a entrega de valor do seu produto. Você vai ter um trabalho mais seguro com o teu aluno, você vai ter um trabalho mais eficiente com o teu aluno. Deixa eu ver aqui só um segundo, galera. A luz piscou. Deixa eu ver se a internet caiu aqui no roteador. Peraí, vocês estão me ouvindo ainda? Normal aqui, Felipe. Sim. O roteador tá acesinho aqui ainda. Tem uma... Felipe, Oi. inclusive esse aparelho que eu tenho não é muito caro não, rapaz. Acho que custou. Uma menina trouxe para mim dos Estados Unidos, foi $30. Aqui no Brasil, tu acha ele no Mercado Livre por volta de 250, R$ 280. Ô Luizinho, Ele te falar diz nisso, me se você manda está com depois. bradicardia. Me manda depois só a foto dele ou a especificação dele. Eu tô para te pedir, são um tempão, esqueci. Vou ver se eu consigo mandar por aqui. Não sei se eu consigo mandar por aqui, que eu Manda, vejo na internet agora e te envio. manda o link do Mercado Livre, já serve. Que todo mundo Show, já viu. vou procurar aqui. Mas fala aí, eu te Mano, ele é interrompi. muito bom, cara. Ele é muito bom que ele te diz se o cara está com bradicardia, taquicardia, arritmia, se está com alguma coisa no segmento ST, ele vai te monitorando todo. Ele é fantástico esse aparelho. Você não precisa nem entender, só em olhar o segmento, você já começa a ver que tem algum problema. Mas a gente não tem essa habilidade de diagnosticar, porque nós não trabalhamos direto com isso. Mas pelo aparelho ele já te diz, ó, taquicardia, arritmia, bradicardia, ele já te dá o sinal do que está acontecendo. Aí você, pela oximetria, né, pela saturação e pelo batimento cardíaco, pela frequência, junto com a PA, você já tem um diagnóstico completo do que está acontecendo com aquele indivíduo. Se dá para soltar o freio ou se dá para segurar a onda e mandar ele procurar um médico. Mas você tem que saber o que aquilo ali tudo significa, né? E você tem que saber cruzar todos esses dados. Pô, se eu pego, por exemplo, o aparelho diz para mim assim, tem um infra de desnivelamento do segmento ST. O que significa? Aparece isso. Né? Mas você não sabe o que significa, não sabe ler um sinal elétrico, então assim, ter o aparelho não significa nada, preciso saber usar o aparelho. Né? Então tem que ter, de novo, Entendi. tem que ter a coisa completa. E ao mesmo tempo, também sei o que significa. Mas será que para aquele indivíduo esse infradesnivelamento é normal ou não é? Aí você vai ter que cruzar com os dados da anamnese, você vai ter que pegar essa informação e cruzar com os outros dados ali que você está vendo na hora, pressão arterial. Então, show de bola, Luizinho, que você tem isso tudo no aparelho, mas aí fica o puxão de orelha para os outros. Não adianta ter e não saber interpretar o dado. Então, quando eu pego lá na matéria de avaliação e vejo um monte de aluno olhar na minha cara e falar assim, eu não quero trabalhar com avaliação, Felipe, foda-se isso aí que você está ensinando, eu vejo que Eu acho fundamental. é uma grande ignorância, porque assim, ele pode falar assim, eu não quero efetuar a avaliação, mas eu tenho que aprender, por quê? Porque eu vou receber o laudo da avaliação, deveria receber um laudo médico ou de uma avaliação dizendo assim, ó, esse indivíduo está assim, tá, com esse laudo, o que o laudo significa? Se você não sabe ler um laudo, ferrou. Você tem que saber, eu não quero saber fazer, mas eu tenho que saber interpretar. Então, cara, interpretar é mais difícil que fazer. Então, se você já sabe interpretar, meu irmão, por que não ganhar dinheiro avaliando? Por que não melhorar o seu trabalho, entregando mais valor, né, pegando o gancho da aula anterior, avaliando? Por que não? Eu acho que é uma preguiça boba, eu acho que é uma visão muito fechada do mercado. Felipe, você trabalha com marketing, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Meu primeiro dia numa empresa, trabalhando com mentoria de empresa,
ou de produto, ou gerenciando rede social, o primeiro dia, o primeiro mês é só de avaliação, o tempo todo de avaliação. Então é a mesma coisa, só que eu estou falando de uma avaliação na área de saúde, eu estou falando de uma avaliação na área de business, de negócio. Alguém falou aí, eu estava falando, eu interrompi. Vai. Ô Felipe, inclusive eu até comentei isso na aula contigo. Eu acho interessante na avaliação a verificação da PA, a verificação da frequência cardíaca, saturação e cintura quadril, referência cintura quadril. Por quê? Esse negócio de vou medir percentual de gordura, dobras cutâneas, isso aí a princípio não me interessa, porque geralmente nós trabalhamos com um público a modo vulgar, grosso, é um público que não é fisiculturista, que quer saber de qual percentual que está, ele quer treinar, perder a circunferência abdominal, diminuir o peso dele, e a gente tenta mostrar a ele que o peso não quer dizer nada, que às vezes ele chegou há 2 meses na academia treinando, continuou com 70 quilos, mas perdeu circunferência abdominal, aumentou um pouquinho o ganho da circunferência bíceps, tríceps ou até quadríceps, mas aquilo ali não quer dizer nada, o peso é o mesmo. Por quê? Ele fez uma troca de gordura por massa magra, essa troca que a gente sabe que existe. Isso o cliente tem que entender. Mais à frente, aí até tudo bem você fazer uma avaliação mais minuciosa, com dobra cutânea e tudo, aí você já está na nata, no feeling do cliente. Eu vejo mais o primeiro passo, como primordial. E eu vou além, tá, Marcinho, ô Luizinho? Pensa no seguinte, no quesito, aquele indivíduo que está ali na tua frente, ele não é um ser só biológico, não. Ele é um ser emocional. Então, por exemplo, se eu estou com um indivíduo hipertenso, e eu posso falar para ele, cara, ó, daqui a um tempo você vai poder pegar o seu neto no colo e sair correndo com ele. Você vai poder brincar com ele, você vai poder fazer isso, você vai poder viajar sem ter problema. Você pode pegar no quesito emocional. Então, assim, e são coisas talvez intangíveis e imensuráveis que a gente pode usar como mensuração. Ele talvez não conseguia brincar com o neto. Agora você consegue brincar com o neto. Olha que diferença. Ou seja, meu treinamento também melhorou uma coisa que talvez eu não consiga medir ali. Né? É preciso pensar nisso, não só. Eu tenho várias coisas que eu vou numa avaliação. De novo, numa avaliação, quanto mais coisa eu conseguir medir, Felipe, acho que é melhor. Só que eu tenho que ver até que ponto tem o necessário e até que ponto pode ser um exagero ruim, porque tem um exagero bom. Tá? Se eu tenho tempo de fazer uma avaliação super minuciosa e isso agrega valor, ótimo. Se eu não tenho tempo ou condição, eu tenho que, de novo, avaliar o que eu tenho que avaliar. E aí sim, eu posso colocar a estética em segundo plano. Se aquele meu público está ali, é um público que realmente não está procurando estética. E se talvez for até um público que procura estética, eu posso ali na hora da venda ou na hora da negociação falar com ele e explicar para ele que, cara, beleza, você quer estética, mas, cara, olha só, isso aqui é importante, vamos fazer esse passo 1 aqui. E beleza, e aí você vai para. Não precisa nem fazer realmente a dobra cutânea, não. Vai lá no RCQ e explica para ele, ó. Perdeu isso aqui, aumentou a chance de sobrevivência, diminuiu a chance de morte, de desenvolver um problema de saúde. E, cara, sua calça tá entrando, seu cinto tá fechando, você tá ficando mais magrinho. Show de bola, você tá pegando, fazendo 2 tipos de apelo ali para esse cara. Então, perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Exatamente. Felipe, Fala, Luiz. quando eu entrei na faculdade, eu já malhava, já tinha uns 27 anos já de academia, com malho desde 16 anos. Então, eu achava que musculação era percentual de gordura baixinho, que era só músculo, era só visual. Quando eu comecei a entender a fisiologia humana, a biologia, a bioquímica, que eu comecei a entrar na biomecânica, anatomia, eu comecei a entender isso tudo, até na tua aula de centropometria, que foi fantástica, né, em tudo que você passou, a parte de circunferência, de relação cintura-quadril, de tudo, né? Uhum. Eu comecei a ter uma visão de que nossa profissão não é visual. A nossa profissão é salvar vida, é tirar o cara
Gilmar, diabetes, diminuir o açúcar no sangue dele através da atividade física, fazer com que ele se sinta melhor, diminua os fármacos dele numa diabetes, numa hipertensão. Um cardiopata que consegue subir um lance de degrau da Celsius, consiga subir 3, isso já é fantástico, filho, fantástico. Uma menina que está tendo que vai ter um neném, do terceiro mês em diante, conseguir que ela tenha um parto melhor, pelo um fortalecimento de assoalho pélvico, o neném não venha com sobrepeso, ela também não ganhe peso por causa da atividade física, um idoso ter uma qualidade de vida melhor, de levantar, sentar, dormir melhor, acordar melhor, ter uma mente melhor devido aos hormônios que são liberados. Eu acho que a nossa profissão é totalmente diferente de um salão de musculação. É totalmente fora daquele padrão que eu sonhava, que eu via. Uhum. Eu vou adicionar só uma palavra. A palavra só. Como assim? Quando você fala isso, essa palavra só, ela vai adicionar, ela vai somar. Como? A nossa profissão não é só estético. Porque ela pode ser estética. Eu posso ter um cara que só trabalha com estética e show de bola. Mas antigamente ela era só isso, né? Ela, óbvio, isso era o que vendia. Hoje, há muitos anos a gente vê, ela não é só isso. Nossa profissão é área de saúde. A gente foi considerada área de saúde, que não era até pouco tempo atrás. A gente foi considerada área de saúde. A área de saúde é isso. E que bom que eu posso trabalhar também com estética. Então eu tenho todos, eu posso trabalhar com muita coisa. Cara, isso é um privilégio que a gente não tem ideia, mas ao mesmo tempo é um risco. Eu sempre falo isso. O que é o melhor da nossa profissão é o pior da nossa profissão. A gente pode trabalhar com tanta coisa e ao mesmo tempo a gente consegue ficar perdido porque tem tanta coisa que a gente pode fazer. E aí o Dario falou mais cedo. Cadê a autoridade? Você é autoridade em quê? A gente tem tanta opção que a gente às vezes não vira autoridade em nada. Mas que bom, cara. É isso aí. A gente não é só um corpinho bonito. A gente não é só reprodutor do movimento. Eu posso ser também um corpinho bonito, eu posso ser só o cara que trabalha com estética, nenhum demérito. Mas eu também tenho que ficar atento que até um trabalho só estético, por trás dele tem toda uma área biológica de saúde. Não dá para você ficar esteticamente bonito e não ser uma pessoa saudável. Vide lá casos de anorexia, bulimia, a pessoa acha que ela é bonita. E a gente está vendo aí, tá tudo bem. Você pode achar bonito, mas isso não é saudável. Evoluindo aqui. Eu ia passar esse vídeo aqui, mas eu mando o vídeo para vocês, para a gente não enrolar muito. Pequena e grande circulação. Falando em pequena e grande circulação, deixa eu ver se o vídeo vai rodar aqui, mas eu tenho certeza que o áudio não vai. Eu vou parar ele aqui na frente. Tá aqui. Quero parar aqui nessa imagem. Provavelmente vocês não ouviram o áudio do vídeo, né? Eu estou vendo as perguntas aqui, tá, gente? Eu vou responder vocês. Vocês ouviram o áudio do vídeo? Não, né? Hello? Beleza. Não, viu não, Felipe? Show. Eu tenho aqui uma imagem que resume muito a pequena e grande circulação, tá bom? É uma coisa um desenho muito louco aqui, mas se vocês repararem no desenho, eu tenho os pulmões. O que é a parte vermelha? Oi? Artérias. Arterial. Beleza, isso o aí. azul é venoso. Boa. Então a parte vermelha está significando aqui um sangue arterial. E o que é o AE aqui? AEVE. Rico em... Não. AEVE. Tá exemplificando o que isso aqui? Átrio Esquerdo e ventrículo esquerdo. Beleza. Daí eu venho aqui com mais sangue arterial, na chamada circulação sistêmica. O que são isso aqui, ó? Os leitos capilares, ou seja, a minha parte capilar, minhas arteríolas e capilares. Aqui acontece a mágica. Isso está espalhado no corpo inteiro. Isso aqui é só um desenho esquemático. Tá? Faço a troca. Troca de quê? Todo mundo está cansado de saber. Nutrientes e gases. Isso. Depois eu tenho a parte azul. A parte azul seria a parte venosa. E aí eu tenho o que aqui, ó? Átrio direito, ventrículo direito. Então, nesse desenho, eu tenho 2 corações? Não. Tá? O desenho está simplificando aqui a pequena e grande circulação. Tá? É o caminho que o sangue faz. Mas isso aqui
é o coração, tá? O meu sangue volta, átrio direito, ventrículo direito, e aqui ele vai para pulmão. O que que acontece no pulmão? O oposto daqui. No pulmão acontece a troca apenas gasosa. Aqui é uma troca gasosa e metabólica, enfim. Aqui é só a troca gasosa. Eu tenho um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Quando a gente fala isso, a gente fala assim, o sangue não tem nenhum oxigênio. Não, ele tem oxigênio, galera, só que ele é predominante em CO2. E quando a gente olha para cá e fala assim, o sangue é rico em O2 e pobre em CO2, pô, não tem nenhum, ele tem CO2 aqui sim, só que ele tem muito mais oxigênio, tá? Quando a gente fala isso, a gente começa a olhar assim, então eu tenho dois tipos de sangue, né? Que a gente chama de sangue arterial e sangue venoso. Cuidado com essa afirmação, porque quando eu estou olhando para cá, na circulação, no meu esquema circulatório, eu tenho as duas circulações, que é a sistêmica e a pulmonar, a pequena e a grande. Olha para cá. Diferença do sangue venoso para o sangue arterial. Ó, gases, rico em oxigênio e pobre em CO2, em dióxido de carbono. Tá? Dióxido, 2, duplo, CO2. Tá? Cor, vermelho vivo. Representação, representado como vermelho. Vaso sanguíneo, circula pelas veias pulmonares. Artéria aorta, artérias e capilares. Olha que loucura, porque eu tenho sangue arterial circulando aonde? Veia pulmonar. Eu chamo a atenção porque tem gente que fala assim, o sangue arterial é vermelho vivo. Tá, mas é que o sangue venoso também é. Então eu tenho que estar entendendo em qual circulação estou falando. Na pequena circulação, isso é invertido. Ou seja, o sangue ele vai aqui, de novo aqui o vídeo. Deixa eu achar o ponto. Cadê o ponto que eu parei aquela hora, gente? Tá aqui. Quando o meu sangue vai tá voltando para o meu sistema de bombeamento, ele volta através de veias pulmonar, veias, beleza? E entra no coração. E aí ele sai do coração por uma artéria. Então ele está aqui, ó, arterialmente falando, ele está inverso do que a gente imagina. Isso aqui é chamado de pequena circulação. Então ele volta pela artéria pulmonar para o pulmão, né, saindo do coração. Esse vídeo vai contar tudo direitinho, tá? Mas aqui é um resumo. Ele está rico em CO2 numa artéria. E ele sai do pulmão por uma veia, a veia pulmonar, as veias pulmonares. Nesse momento aqui dentro da veia, ele está rico em O2. Então, cuidado quando a gente fica muito fechado nessa ideia de sangue arterial é um sangue. Aqui é a imagem real, ó, tá? Aqui não é só o esquemático aqui não, tá? Ele vem pela veia pulmonar exatamente sangue aqui, ó. Rico em oxigênio, rico em nutriente, beleza? E aqui, ó, pela artéria pulmonar, ele também fica assim. Então tá aqui, ó, o sangue venoso, pobre em oxigênio, significa que ele tem oxigênio, e rico em dióxido de carbono. Ele é vermelho mais escuro, até pelos gases que estão contidos ali, e os nutrientes. Ele é representado como azul, mas ele não é azul, tá vendo que ele é um vermelho vinho, é um vermelho cor de vinho, e aqui é um vermelho cor de sangue. Olha que interessante, vermelho sangue. E quais vasos que eles estão aqui, ó? Pelos capilares, veia cava superior e inferior, e ele tem artéria pulmonar também. Beleza? Que acabou não colocando aqui. Então fiquem atentos a isso. Tranquilo até então? Vai, Rômulo, tem outra pergunta, manda aí. Enquanto você faz a pergunta. Você fez uma acima? Cadê? Se fazer avaliação de tempos em tempos durante a atividade do meu aluno é produtivo ou pode me passar valores errados me levando a diagnóstico errado? Primeiro, Rômulo, você não faz diagnóstico. Beleza?
Ponto 1, professor de educação física não faz diagnóstico, então esquece isso, tá? O que você vai fazer é medida pontual. Se você fazer uma medida naquele ponto do exercício, você está medindo aquele cara no exercício. Então, se ele está com a pressão alta, porque o exercício faz isso, acabou. Não é diagnóstico de nada. Exercício, eu espero que a pressão sistólica suba durante a atividade física. Ela não subiu, fez a medida, ela não subiu, algo errado. Ela subiu de acordo com a intensidade do exercício, beleza. Não é diagnóstico, beleza? E hoje, com a pandemia, as pessoas passaram a perceber a importância. Não, isso é outra coisa. Deixa eu ver a pergunta. Professor, Hum, minha segunda pergunta é relativa a essa questão do sangue. hum, A gente, quando faz a coleta de sangue para fazer os exames e tudo, os enfermeiros e os profissionais de saúde tiram o sangue da veia, Isso. correto? isso. Ali que fica na parte do antebraço ali, né? Esse tipo de sangue, ele não daria margem para algum erro ou alguma coisa assim, já que tem a falta de certos nutrientes que o sangue mais rico, né, arterial, ele não daria uma resposta melhor em certos aspectos? Boa pergunta. Mas não porque o critério de comparação é modulado para o sangue venoso mesmo. Tá? Eles não comparam como deveria estar no arterial e como deveria estar no venoso. E faz a comparação. Não, ele sabe que o que se espera do sangue venoso? Isso. Coletei do indivíduo, comparo isso com isso. Maçã com maçã. Não dá para comparar maçã com banana. Qual fruta é mais gostosa? Maçã ou banana? Não dá. Porque são coisas diferentes. Então, não. Eles não dão essa margem de erro, não, porque ele está procurando exatamente isso. Tá? Tem coisa que eu não vou achar no sangue venoso. Beleza? Então, por exemplo, tem gente que faz, isso é procedimento médico, tá? Pressão arterial intra-arterial. O cara bota um catéter de pressão arterial dentro de uma artéria para fazer a medida, tá? Em loco ali. Mas aí eu estou atrás de uma medida muito específica, muito pontual. Não é o que a gente faz num exame laboratorial de coleta de sangue, por exemplo. Tanto que esse exame ele não está procurando saturação de oxigênio ali, não. Ele não está atrás disso, não, porque já sabe que o oxigênio que está ali vai ser muito menor comparado com o arterial. Te ajudei? Beleza, foi ótimo. Show. Então, pensando nisso, meu mouse desconectou, voltou. Pensando nisso, o que é pressão arterial? O que é pressão? A Jennifer perguntou se eu vou colocar o slide no portal. Vou sim, Jennifer. Não botei ainda não, porque eu estou finalizando a segunda parte dele ainda. Lembra que, de novo, galera, eu estou atualizando direto esse material, tá? Essa matéria não é minha há, sei lá, 4 anos, então eu peguei o material de 4 anos e estou atualizando. Só que com essa loucura toda não está tendo tempo de fazer isso em escala, não. Estou indo aula a aula. Fórmula de pressão arterial. Por que eu tenho que olhar isso? Por que eu vou aprender física? Porque isso aí vai estar diretamente. Se você entende que pressão está aqui, ó, é igual a força sobre a área, se você entende isso, você vai entender que o resultado fisiológico, os sinais fisiológicos que o exercício está causando ali na hora do treino, ele vai implicar nisso aqui. Não entendi nada. Beleza, vamos lá. Primeiro experimento. Todo mundo faz assim, ó, e apoia a mão, apoia o cotovelo na mesa aí que você tá. Então eu vou virar a câmera até para você ver, ó. Apoiei meu cotovelo aqui na mesa, beleza? E fiz assim, ó. Todo mundo fez? Show de bola. Você vai pegar a sua caneta, pena que eu não tenho uma caneta com tampa aqui. Eu vou pegar a minha lapiseira. Tá. Ó, estão vendo a ponta aqui? Vocês estão me vendo aqui na câmera no cantinho? Sim ou não? Sim. Beleza. Vou falar, Nicolas, não nessa aula, mas na outra, tá? Nicolas perguntou se eu vou falar de exercício para hipertenso. Sim. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui a parte da minha lapiseira que tem a borracha. Olha o tamanho dessa parte e olha o tamanho agora da parte onde tem a ponta. Qual é a mais fininha? Essa da ponta ou essa da borracha? Provavelmente a ponta. Beleza? Então se eu trago para cá, quem tem maior área?
Ponta ou borracha? Maior área, borracha. Então grava isso. A borracha tem o Azinho aqui maior. Beleza? O que é a força? É a força que eu vou aplicar. A força vai ser igual. Beleza? Eu vou aplicar a mesma força agora, borracha, e a mesma força, ponta. Faça esse teste agora com vocês aí. Aplica uma força gostosa. Pega a sua caneta, bota ao contrário e pega a ponta da caneta e bota na mão. E aplica uma força bacana, não pode ser goiabada não, hein? Aplica uma força bacana aí, igual na parte de trás da tua caneta, ou da minha borracha, e a parte da ponta. Por favor, façam todos esse exercício. Que vocês vão ver na prática essa fórmula funcionar. Vou dar uns 10 segundos para vocês fazerem o teste. 9, 8, 7, 6. Show! Espero que todo mundo tenha feito isso. Fez com prego. É porque eu não tinha um prego aqui na mão, senão eu faria com prego também. Vamos criar chagas de Cristo. Vamos embora. O que aconteceu, galera? A força não é igual? Sim. Aplicamos a mesma força. Vamos partir desse princípio. Mas a área não era diferente? Sim, a área era diferente. Numa equação, quanto maior o denominador aqui, ó, menor é o resultado. Show de bola? Isso é equação, hein? Isso é matemática. Então, se eu tenho uma área aumentada aqui, por exemplo, a parte de trás da caneta, e eu aplico uma força e comparo com a mesma fórmula, só que uma área menor é a mesma força, a pressão tende a ser maior onde? Na menor área. Ou seja, quando você pega a ponta e aplica a mesma força, dói pra caceta. E pode até atravessar a minha mão. O que significa? Que eu tenho aparentemente, a pressão aplicada é muito maior. Mas não é aparentemente. Eu estou vendo aqui que é maior. Que a fórmula me diz que se eu aplico uma força numa área X, a pressão é muito maior do que uma força numa área 2x. Foi o que a gente fez. Área 2x, área x. Mesma força. Sensação de dor menor, porque a pressão parece menor. E aqui a mesma força, opa, doeu minha mão. Tá, Felipe, beleza. Mas o que isso tem a ver com o corpo humano? Tem a ver com o corpo humano. Vou tirar sangue. Por isso que a agulha para tirar sangue é fininho. O que eu quero exercer é a menor força ali e uma maior pressão. Óbvio que a ponta diz também que eu vou perfurar, enfim. Mas você não vai ver tirar uma pressão com um tubo de... Eu quero uma seringa que... a luz da seringa é isso aqui. Eu quero isso aqui de sangue. Ó. Por que eu não enfio isso aqui na tua artéria? Além de ficar um rombo... Abra lá, né? Epa! Além de ficar um rombo na tua artéria, cara, eu vou ter que exercer uma pressão muito grande para furar. Então eu boto uma agulha muito fininha aqui para pegar esse tanto aqui, tá? Mas por que isso é importante saber? Porque o meu vaso sanguíneo, o meu sistema de pressão arterial é exatamente isso. A minha pressão arterial, que é o meu 12/8, 120/80, 140/90, é esse P, tá? O que é a força? A força é o meu coração ou meus músculos, criando resistência vascular ou melhorando meu retorno venoso. Isso tudo aqui é minha parte muscular, minha demanda. E o que é a área? Minha área é isso aqui, ó. Todo esse meu sistema aqui, ó. Show de bola! Essa é a minha área. Então, quando eu brinco com força e a área, eu altero a minha pressão. Igualzinho a gente fez com a caneta. Como que eu altero a força? Eu posso pegar e botar meu coração mais rápido. Eu vou aumentar a força. Né? Eu posso aumentar literalmente a força de contração. Isso vai causar o quê? Um aumento de pressão. Eu posso diminuir a minha frequência cardíaca. Tendência, se eu diminuo a frequência cardíaca, só estou mexendo aqui, ó, é diminuir a pressão. Isso é uma regra matemática. E a área? Bom, a área está aqui. Como é que eu mexo na área? A área muda, gente. Se eu olho para essa imagem aqui, eu crio um vaso novo.
Eu posso aumentar a área, pô, já botaram ali, já mataram, o Rômulo já matou. Aumento a área aumentando, por exemplo, a minha vasodilatação. Significa que eu tenho um espaço aqui, ó. Essa é a minha área. Como é que eu mudo? Se eu aumento o tamanho desse vaso aqui, ó, a largura dele, o vasodilato, eu aumento a minha área. Se eu aumento a minha área, o que acontece com a pressão? Aumentei a área. Tem aqui, eu não mexi em nada aqui, ó. Aumentei a área. O que vai acontecer com a minha pressão? Baixa. Ela cai. Olha que legal. Alguém aqui tem alergia a alguma coisa? Alergia ao bicho, alergia a alimento, alguma alergia moderada, alta? Eu sou alérgica a abacaxi. Show. Se você comer abacaxi, o que acontece, Débora? Pode ser sabor, qualquer coisa, não só o abacaxi é fruta, mas qualquer coisa que tenha, mesmo sendo artificial, minha língua, meu céu da boca e minha garganta fica tipo em carne viva, praticamente. Beleza, você tem uma reação cutânea. Nem com... eu não sei. Tá. Eu sei que é muito ruim. Você tem uma reação nas mucosas, mas, por exemplo, você fica com... O teu corpo fica aquele vermelhão? O meu corpo, a minha pele não fica com nada, eu não sinto nada. Tá. É só na minha garganta mesmo, na minha língua. Beleza, no teu caso é mucosa. Então eu vou usar um outro exemplo, tá? Imagina que eu tenho exemplo essa tinta que está aqui na parede. Aí eu me encosto aqui na tinta. Alguém botou aí poeira. A poeira, ela causa aí um problema principalmente respiratório. Mas, por exemplo, eu tenho uma reação alérgica à tinta. Encostei na tinta. Ficou aquele troço vermelhão aqui, ó. Eu posso apresentar até aquelas placas pelo corpo. Isso é muito comum quem toma picada de algum inseto e é alérgico. O que acontece com a pessoa? Esse vermelhão é uma reação inflamatória. Eu tenho uma vasodilatação periférica ali. Eu tenho um aumento de área, por exemplo, que está aqui na imagem, dos meus capilares periféricos. E aí acontece o quê? Eu começo até a ficar grogue. Minha pressão começa até a cair porque eu estou aumentando a área. Então pode ser que você tenha que tomar um antihistamínico para fazer uma vasoconstricção e aumentar de novo a tua pressão arterial. Tá? Isso é um exemplo bem bobo de variação de pressão arterial através por exemplo, de uma reação alérgica que aumente a área. Tá? A atividade física. Durante a atividade física, eu tenho um aumento de área em alguns locais, e aí a gente vai ter que pensar em revascularização, redistribuição do fluxo sanguíneo, tá? Eu tenho um aumento de área em alguns locais, Felipe. mas eu tenho diminuição de área em outros. Só para complementar esse assunto. Imagina que você está fazendo atividade física de corrida. Eu tenho uma vasodilatação em algumas áreas, por exemplo, área pulmonar, membros inferiores, mas eu tenho vasoconstricção em outras, por exemplo, na área intestinal, né? Talvez nos membros superiores, se eu não estiver usando muito, ou periferia de orelha, ponta de nariz, ponta dos dedos. Então isso eu tenho que estar atento, porque isso vai modular minha pressão arterial, isso vai interferir na minha pressão arterial. Fala, pergunta. Então o antihistamínico ele aumenta a pressão? Foi isso que você falou? O antihistamínico pode aumentar a pressão arterial porque ele vai fazer uma vasoconstricção em alguns locais. Depende do antihistamínico. Mas ele pode aumentar, um dos efeitos dele pode ser aumento da pressão arterial, sim. Tá? Depende muito do tipo de antihistamínico e tipo de reação que você está tendo alérgica ali. Eu já tive uma reação alérgica, eu peguei uma vez sarna. Vamos falar, caraca, sarna? Ficou brincando com mendigo, com cachorro? Não. Onde eu peguei sarna? Colchonete academia. Era estagiário, o cliente acabava de treinar, eu pegava ali o colchonete dele e levava para a área onde a pessoa ia fazer a limpeza. Aí eu, me encostando lá no colchonete que o indivíduo usou, devia ter algum indivíduo que estava com a escabiose lá, que é o bicho lá que transmite a sarna, que a sarna é um micro-organismo, e eu, em contato com aquilo ali, eu fui contaminado. E é um bichinho, né, um micro-organismo que fica principalmente em área de flexão, assim, ó, no punho, aqui no cotovelo, a parte interna, nas axilas. E eu fiz uma reação alérgica
a esse troço. O que aconteceu comigo? Não foi imediatamente, mas foi assim, no dia seguinte, 2 dias depois. Eu fiquei com um monte de placa pelo corpo, é, é, de vasodilatação, placas vermelhas, tal, pescoço, costas, tal. E, cara, sonolento, não sabia o que era. Minha pressão arterial estava lá embaixo, porque eu estava com uma vasodilatação periférica muito grande em função da inflamação. O anti-histamínico que eu tomei na hora ali, o médico foi na minha casa, e eu estava bem grave. O médico era um professor da faculdade também. Eu estava em aula, e aí os alunos, eu morava perto da faculdade na época. Na verdade, eu estava numa casa perto da faculdade. E o médico foi lá, professor, que eu não era de faltar aula, o Felipe faltou, tá passando mal, ele foi lá ver. Cara, ele pegou um anti-histamínico e, puf, injetou. E, cara, aquele vermelhão sumindo, uma vasoconstricção periférica e minha pressão arterial voltando. Nesse caso, tá? Mas podem ser que tenham outros. Tá? Tô olhando aqui. Beleza, perguntas. Então aqui... A bombinha também faz isso, professor. A Aerolim, né? A Berotec, ela acelera muito, dá uma arritmia cardíaca legal. Então, a Berotec, ela aumenta a frequência cardíaca também, né? Ela tenta aumentar a circulação para poder compensar de alguma forma aquele bloqueio de troca gasosa que você está tendo ali no momento da asma ali, do teu problema, né? Da bronquite. Exato. Então, professor, eu tinha feito essa pergunta porque eu tive passei um período que eu estava tendo reação alérgica ao meu próprio suor quando eu começava a fazer atividade física. Aí eu fui no dermatologista. Emocional total, né? Então, eu cheguei lá, aí ela justamente me deu um anti-histamínico, receitou um anti-histamínico na época, eu não lembro o nome, para mim tomar por um tempo antes de fazer a atividade, tipo meia hora antes ou 1 hora antes. Aí eu sempre fiquei com essa curiosidade de se aumentava a pressão, tinha essa relação, causar algum problema, né, durante o treinamento. Vai ter que ver qual era o anti-histamínico que você estava tomando, qual era a dose, enfim, tem um monte de coisa aí, não dá para te afirmar. Mas, assim, aumento de pressão não é um aumento de pressão patológico, não, entendeu? Ele traz para níveis normais. Então não se preocupa não. Provavelmente ela passou uma dose, um tipo que não vai interferir. Vamos lá. Com essa imagem aqui clara, eu tenho então uma boa noção de como que a atividade física, o exercício físico interfere na minha pressão arterial, tanto durante a atividade quanto no pós-atividade. Porque eu estou vendo, eu já sei que a fórmula é essa, pressão igual força sobre a área, eu tenho força sendo alterada pelo meu coração, a força sendo alterada pelos músculos que estão em contato com as artérias. Então, no meu braço aqui, eu tenho a artéria braquial passando aqui, mas eu tenho bíceps, tríceps que quando se contraem, pressionam a artéria, aumenta a força. Tá? Ao mesmo tempo, a área está sendo interferida, tanto pela força, tanto pelo volume sanguíneo, e eu tenho a pressão sendo modulada por isso. E aí, quando alguém falou de alimentação, e a gente falou do sódio, qual é o papel do sódio nesse caso aqui? A molécula do sódio, né, quando ela está dentro da corrente sanguínea, ela é uma molécula que ela tem muita afinidade com a água. Então, o que acontece? No meio extracelular aqui, fora do vaso sanguíneo, eu também tenho muito líquido. E eu tenho uma molécula de sódio, eu estou resumindo isso, hein, galera? Eu tenho sódio em excesso na corrente sanguínea, ele faz o quê? Ele puxa a água, porque ele é aquafílico, ele puxa a água do meio extracelular para dentro das artérias, dos vasos. O que acontece se eu aumento a quantidade de líquido aqui dentro? Eu aumento o quê? Área. Aumenta a pressão. Pressão, por quê? Aumenta a pressão porque a água vai junto, né, com o sangue. Isso, estou aumentando a força que eu exerço sobre aquela área. Então a minha pressão aumenta. É por isso que eu tenho um remedinho para hipertenso chamado diurético. O que o diurético faz? Quando eu estou com uma crise de hipertensão, não sei se vocês já viram uma pessoa em crise de hipertensão vomitar. O que o corpo faz? O vômito é uma forma de perder líquido. Eu não vomito o que está dentro da minha artéria, calma aí.
eu vomito, eu perco líquido, e aí todo o meu sistema de troca vai repor aquele líquido que eu acabei de perder, tirando a água também do sistema de volemia, aqui do meu sistema circulatório. E uma medicação para hipertensão, para controle imediato ali de hipertensão, é um sublingual que ele aumenta a minha perda de líquido, que é um diurético sublingual. Então eu estou passando mal, buf, remedinho debaixo da língua, para quê? Para ele aumentar minha perda de líquido pela urina, e essa perda de líquido vai ser compensada pelo sistema renal na troca aqui do sistema circulatório, e eu diminuo a volemia do meu sistema circulatório, do meu sistema de pressão. O corpo ele é muito inteligente, então ele faz isso. Mas a brincadeira ali é o quê? Eu estou diminuindo a área? Não, estou diminuindo a pressão que está sendo exercida sobre uma área. Eu posso fazer uma medicação que aumente a minha área? Posso. Posso fazer uma medicação que diminua a minha força? Posso. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a entender qual é a medicação que essa galera que vai para a academia treinar contigo toma. Um beta-bloqueador, um diurético. Então, o beta-bloqueador vai influenciar onde? Na força. Um diurético influencia onde? Na força. Um vasodilatador influencia onde? Na área. Que, obviamente, no final das contas, ele vai influenciar na pressão. Isso é fundamental saber. Eu preciso entender que medicação aquele aluno toma, porque a atividade física vai mexer em área, vai mexer em força e automaticamente vai mexer na pressão. Só que beleza, esse cara está normal. E o cara que toma uma medicação que altera na força e na área, que eu já estou tentando alterar, cria uma confusão danada. Então você precisa entender o que a pressão é, fórmula da pressão, que ela altera a força e a área, tá? E entender que medicamento aquele cara toma para eu saber onde ele influencia, se é na força ou se é na área, resumidamente falando, de que forma isso interfere na pressão e de que forma o exercício interfere nessa equação, partindo do princípio que a equação já está sofrendo interferência do medicamento. Caraca, confundiu tudo, professor. Confundi, mas resolvi, porque agora você sabe que não sabe. Opa, eu sei que eu preciso entender essa forma, porque o exercício interfere nela. Ponto 1. Eu sei que eu preciso saber essa fórmula porque medicamento interfere nela. E eu sei que eu preciso entender essa fórmula porque o exercício e o medicamento vão interferir na pressão. Acabou. É isso. E o meu sistema vascular aqui, circulatório, ele é relativamente simples. Eu tenho uma bomba, eu tenho uma área, e isso vai me dar uma pressão. O que acontece quando o indivíduo... Vamos pensar aí agora. Agora eu vou ser polêmico. Bolsonaro. Deixa eu ler aqui comentário. Já falei uma palavra, vai deixar nego doido aí. Não vou olhar comentário. Diurético age para aumentar e diminuir... Peraí. Em resumo, ela retém água estreitando a passagem do sangue. Sim. Elimina a pressão de forma líquida. Vamos dizer que sim. Alivia, né? Diurético age para diminuir essa concentração de água. Beleza? É por isso, cuidado de saber se a pressão é alta ou baixa para o uso de fármaco correspondente. Isso aí é o médico que faz, não sou eu. Quem passa o medicamento é o médico. Ele tem que monitorar tudo antes. A gente ainda não falou de diagnóstico, tá? Vou falar também. Mas vamos pensar no caso Bolsonaro. Bolsonaro em campanha, tomou uma facada. A facada pegou aonde? Numa artéria. Opa, mexi aqui. Perto do fígado, tá aqui, ó. Tá? A artéria, se eu não me engano, a facada dele pegou na artéria hepática. Quando ele tomou a facada, o que aconteceu com a pressão arterial dele? Pausa proposital para vocês me responderem. Ela cai. Por quê? Se ela continuar alterada, se ela continuar no mesmo batimento, o sangue vai sair todo pelaquela artéria. O coração continua com o mesmo batimento, a pressão é muito maior, tem uma passagem aberta, ela vai embora. Então, usando a fórmula aqui, Luiz, como é que tu responde? Ele tomou a facada, o que aconteceu? Por que você falou que a pressão exercida? Exatamente, a pressão exercida sobre a pressão aplicada sobre a força, que é o sangue, com o furo da facada,
como é que o sangue começa a jorrar por ali. Então, o que Você é aplica usa a equação, Luizinho. Olha ali, já tem gente já te dando a dica lá, ó. O P cai por quê? Porque a facada causou o que nessa equação? Diminuiu a a facada força. causa tipo uma vasoconstrição, uma vasodilatação, Aumenta a área. aumenta a área, Por que que ele tipo, aumenta a área? aumenta a mangueira. O que que é? Na verdade, ele não aumenta a mangueira. A área era o quê? A área não era essa daqui? A facada entrou aqui, agora a área é essa daqui, mais toda essa área aqui, ó. Que o sangue está vindo agora para cá. Então, se eu tenho um aumento no A, o que que acontece com o P? Cai. O que que o corpo faz para compensar isso? Ele libera a angiotensina 2, que é um vasoconstritor. Faz a vasoconstrição para causar uma hipotensão. Tá, mas peraí, beleza, concordo, 100%. Tô olhando para a fórmula. O que que o corpo faz para compensar? Ele tenta diminuir o quê? Ó, eu tomei uma facada, o A aumentou. Diminui a força. O P caiu. Diminui a força. Aí o corpo faz o quê? Não, ele tentou, aí o Luiz falou da angiotensina, ela faz o quê? Vasoconstrição. O corpo tenta diminuir a área. Diminuir a força, né? Calma, primeiro força. ele tenta diminuir a área. A vasoconstricção não é força, é a área. Beleza? Por isso que o cara começa a ficar o quê? Pálido. Eu faço uma vasoconstricção também periférica, porém o sangue também não está chegando lá, por isso a palidez, não é só isso. Então ele tenta diminuir a área. Só que ele diminuir a área não funciona. Por que que não funciona? Porque eu tenho um buraco. Eu não vou fechar o buraco. Aí o corpo tenta compensar de que forma? Diminuindo a força? Não. Se eu diminuo a força, eu caio ainda mais o P, lembra? Eu aumento a força. Como? Como que o corpo aumenta a força? Aumentando a frequência cardíaca. Aumentando ou diminuindo a frequência cardíaca? Aumentando. O indivíduo que está com uma hemorragia, ele tem uma queda de pressão e um aumento da frequência cardíaca. É um clássico. Certo, é inverso. Show, é inverso, é isso mesmo, Felipe. Se ele baixar a frequência, ele morre. É isso mesmo. Sim, porque se eu estou com a pressão baixa, porque minha área aumentou, e eu diminuo a força, a pressão zera. Vai abaixar mais ainda. Então vou repetir de novo, tem gente pedindo. O caso do Bolsonaro, facada. Tomou uma facada numa artéria. Aumentou o quê? O A. Até aí tá claro, todo mundo? Eu vim aqui, cortei essa artéria aqui, agora a minha área era toda essa aqui que eu estou vendo, mais o local que o sangue está saindo. O sangue pode ir para qualquer área da tela aqui, ó. Posso ter sangue em qualquer área da tela. Deixa eu escrever na tela, para ficar bonito. Vermelho e caneta. Tá aqui, ó. Meu sangue agora, vamos olhar, caneta. Meu sangue agora, minha área agora, a facada foi aqui. Minha área é essa aqui que está em vermelho, mais essa aqui, ó, para onde está vindo meu sangue. O que eu aumentei? Aumentei a área. Então, se eu olho para cá, eu tinha uma área fechadinha, agora eu tenho uma área muito maior. Olhando para a fórmula, aumentei o A, significa que o meu P cai. É matemática. É matemática. P é igual a força sobre a área. Então, se eu aumento o denominador, eu diminuo o resultado. Tá? Minha pressão cai. Opa, o corpo ele é inteligente, ele entendeu, a pressão caiu. O que eu vou fazer? Bom, vou tentar diminuir a área. Vai ser eficiente? Não, porque eu tenho uma barreira física, eu tenho um problema físico, a artéria está cortada. O corpo não vai emendar a artéria automaticamente, ele não consegue. Tá? Mas ele tenta. Ele faz uma vasoconstricção aqui e ali, mas não consegue. Por que ele não consegue? Porque não dá. É um corte, é um mecânico, é um problema mecânico. Aí ele compensa. Bom, para aumentar a pressão, isso aqui está grande, eu tenho que aumentar aqui. Então ele aumenta a força. Então ele aumenta o quê? A frequência cardíaca. Pô, a pressão está caindo, galera.
Vamos aumentar de alguma forma. Diminui a área. Pum, não deu. Não deu para diminuir. Aumenta de outra forma. Como? Aumenta a força. Frequência cardíaca, pum, 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 pum. Só que se eu aumento a força e eu tenho um buraco na minha área, a minha pressão vai cair cada vez mais rápido. Por isso a importância do atendimento rápido numa hemorragia, principalmente arterial. Porque eu vou ter um aumento da minha força para compensar a queda de pressão. O que um socorrista faz naquela hora? Tampona, para tentar tampar o buraco, e se ele tem acesso, ele pega lá, faz um acesso venoso e injeta lá sangue no cara, ou injeta soro, na pior das hipóteses. Ele tenta aumentar a volemia para manter a pressão. O caso do Bolsonaro foi isso, ele começou a perder sangue, a frequência cardíaca aumenta, e isso é uma bola de neve. Eu tenho um buraco, entendeu? Só que o exercício ele faz isso também. O exercício ele aumenta a força. E a área? A área aumenta em alguns lugares e diminui no outro. Então estou falando de força, aumentando com uma área, vamos dizer que a área aumentou daqui para baixo, que foi a vasodilatação, mas daqui para cima ela fez uma vasoconstricção. Vamos dizer que a área ficou igual, mas eu aumentei a força. Se eu aumentei a força, a pressão arterial sobe durante o exercício. E ela sobe não só pela vasoconstricção, vasodilatação, dependente do esforço. Ela sobe também porque eu tenho uma demanda maior. Eu preciso levar sangue, oxigênio, nutrientes para alguns locais. E esse local... Professor, Oi. no treino de hipertrofia, seria por isso que esses caras extremamente fortes, né? Você vê que as artérias eles são todas grandes assim, vamos dizer assim, volumosas. Não. Seria por causa disso ou não? Não. Aquilo que a gente vê no cara que tem muita vascularização aparente não é artéria, aquilo é veia. Aquilo traz o sangue de volta. A gente está falando de pressão arterial quando o sangue está indo ainda. Estou na pressão sistólica. O exercício físico, a quantidade de músculo ali, ela causa uma resistência periférica. Então, eu aumento a força também, porque, por exemplo, eu estou fazendo um leg press. Eu tenho que levar nutrientes para meu membro inferior, oxigênio, sangue. Só que eu tenho um monte de músculo ali contraindo e apertando as minhas artérias. Isso está causando um aumento na resistência. O meu coração também aumenta a frequência e a força de contração, porque ele tem que aumentar o F para levar o sangue até aquele local. Senão a minha pressão não vai conseguir. Eu tenho uma coxa, os músculos da coxa fazendo uma pressão de 200 milímetros ali, ó, na minha artéria, e o meu coração está jogando ali 120, o sangue não vai chegar, vai ter um bloqueio. Ele precisa jogar uma força maior. Tá? Isso que a gente vê, essa vascularização periférica do cara, né, a minha não dá agora porque minha mão está ao contrário, é o sangue voltando. Tá? Esse cara muito vascularizado, ele é muito eficiente, porque como ele também está acostumado a jogar muito sangue ali, esse sangue tem que voltar, ele não fica preso ali. Então o corpo dele aprende que também tem que trazer de volta esse sangue que chegou, né, pelo meu sistema venoso. Então ele aumenta a capacidade venosa para retornar o sangue para o sistema circular todo de novo. Então ele é mais eficiente também nesse ponto. O Rodrigo está ali, ó, compartilhando a perna dele. Ó. Por que a dele é assim? Porque ele é ciclista. Né? Então ele tem aí a quantidade muito grande de pós-treino de bike, muita veia fazendo sangue vir da área periférica para a área central. Tá? Então, beleza. Isso aí não é artéria. Show de bola, Rodrigo. Me derrubou aqui, deixa eu voltar aqui com o compartilhamento. Então, o Rodrigo, ele apresentou para a gente ali a gente não viu nenhuma artéria, até porque a artéria ela é muito mais profunda por uma defesa do corpo. Né? Teoricamente, é um vaso com a pressão arterial maior, é um vaso, vamos botar entre aspas, e entre aspas mesmo, é um vaso mais importante. Né? Porque sem oxigênio a gente vai morrer, sem nutriente. Mas assim, não é que a veia não é importante, ela é importante, tanto quanto. Mas no risco de morte imediata, ter uma hemorragia
se a gente vai falar do mesmo calibre, tá? Uma hemorragia na aorta é muito mais grave do que uma hemorragia na veia cava, pensando que elas são do mesmo calibre, né? É óbvio que uma hemorragia na veia cava é gravíssimo, mas se eu pegar uma veia, uma hemorragia numa veia braquial, não é tão grave como uma hemorragia numa artéria braquial, tá? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Beleza, o comentário ainda está aqui na época da facada. Show de bola, galera? Show de bola. E como é que eu monitoro? Quer dizer, respondi por vocês, né? Mas respondam aí. A artéria femoral e braquial são mais próximas da superfície, por assim dizer. Sim, Rômulo. Porém, são mais profundas em relação às veias, né? O corpo ele é inteligente nesse ponto. Como eu monitoro esse troço? Né? Ao mesmo tempo que... Como monitorar, eu vou usar a imagem aqui. Tá vendo que eu tenho uma artéria aqui? Que artéria é essa? Se eu estou no braço, mais ou menos ela vai ser chamada de braquial. E eu tenho aqui uma artéria radial, uma artéria ulnar. Que Deus foi muito bom na hora que ele pensou para dar esses nomes, né? Que o nome está na Bíblia. Se você procurar, está na Bíblia lá, hein? Não falei qual Bíblia, mas está na Bíblia. A artéria passa no braço, ela se chama braquial. A artéria está no antebraço, ela se chama antebraçal. Não, não é. Ela está passando ali perto do rádio, então é a artéria radial, e a outra está passando ali perto da una, a artéria ulnar. Sempre assim? Claro que não, isso é uma brincadeira, só para a gente ficar aqui relaxado. Mas eu tenho aqui uma artéria radial, que é o ponto onde eu vou escolhi para fazer essa medida. Eu tenho um manguito. Lembra lá no início da aula que a gente apresentou o manguito aqui, ó, guardadinho aqui dentro? Esse manguito vai fazer o quê? Ele vai ficar ao redor do braço, é um manguito de membro superior, tá? E eu tenho uma função aqui do meu manômetro, que é bombear uma pressão para esse manguito. E qual é o objetivo? Bloquear o fluxo sanguíneo aqui, ó. Eu quero bloquear a passagem de sangue na artéria. Quanto eu vou colocar de pressão no manguito para um indivíduo tipo eu aqui agora? Quem está vendo aqui pela câmera, estou relaxadão, sentado aqui na cadeira, tenho atividade física em dia, estou com meu peso controlado, não tenho pressão histórico familiar de hipertensão, não estou estressado, enfim. Quanto vocês acham que eu deveria colocar de pressão no manguito para bloquear o meu fluxo arterial nesse momento agora que eu estou aqui? 180 ml não, mm, milímetro, não é mililitro. 240? Débora, por que 240? Rômulo, por que 160, 180? Por que 220, Jennifer? Eu quero o porquê. Abre o microfone alguém aí e me diz o porquê de colocar isso aí de pressão. Professor, foi mal. porque me ensinaram assim. Valeu. É porque demora, atrasa o áudio. Professor, eu não sei, eu estou sendo sincero, não sei explicar minuciosamente, mas eu falei 240 porque quando me ensinaram a turma toda, né? Aquela aula assim rápida, básica. O professor falou isso, foi até quando eu estava fazendo licenciatura ainda. Numa aula de medida e avaliação, teve essa matéria na grade. E na hora do ensino, assim, aquele ensino rápido para a turma toda, ele ensinou na hora de aferir para chegar até 240. Aí foi o que eu aprendi, agora não sei se é o certo, né? Assim, se serve no geral, para todas as pessoas. Beleza. Eu já aprendi o contrário, eu já aprendi com um outro professor que quando a gente faz essa aferição, se o indivíduo não tem um histórico ou tem uma pressão normal, vamos dizer assim, você não passar muito do valor mediano ali daquele correspondente, que é 120 por 80. Você passa um pouco, até 180, no máximo 200. Professor, posso tentar responder? Claro. Eu acredito que isso seja mais variável, né? Porque
Você agora relaxado, a sua pressão não deve estar maior do que 13 por alguma coisa. Então não adianta você subir até 240. Acredito que você relaxado, se você chegar fazer uma pressão mais ou menos de 160, 180, você já consegue bloquear o seu fluxo sanguíneo. Mais ou menos o que o Rômulo falou. Mais alguém? Aprendi da mesma forma também, que a gente tem que até perguntar para a pessoa, né, como costuma ser a pressão dela, e a gente colocar uma dosagem um pouquinho a mais. Um pouquinho a coisa a mais. O Sérgio está botando ali, ó, que bota 160 para evitar garroteamento do membro. Eu quero fazer o garroteamento. O objetivo aqui, ó, é parar o fluxo sanguíneo. Se eu quero parar o fluxo sanguíneo, eu tenho que saber quanto eu quero botar de pressão. Já vi respostas boas aí. Vai, quem é que está aberto aí falando? Felizinho, olha só. Como Daniel Copilha, ele explicou, ele que é um cardiologista, né, que trabalha dentro do Hospital das Laranjeiras, ele fala o seguinte: você quando vai aferir a pressão, que você coloca a escuta, né, na artéria radial, se você perder o batimento na escuta, no caso de 110, 112, 120, 113, você já dá um tapa de 2 décimos acima, tipo, achei 120 de pressão, levo 140 e começa a voltar. Ele falou que não há necessidade de subir. Eu achei 160 no final da batida, na escuta do Felipe. Um exemplo, eu vou a 180 e volto. Não precisa, é sempre dois pulos à frente. Beleza. 100, mas como é que você acha esse primeiro aí? Eu concordo, mas como é que você acha esse primeiro? Pela escuta. Quando você coloca a escuta, que você começa a inflar o aparelho de pressão, automaticamente para o batimento arterial. Tá. Parou Quando você parar, tá, entendi. Entendi. Ele está fazendo aí sentido você inverso. Beleza. Ele falou que é o método que eles usam dentro do hospital. Isso, Parou de bater, não precisa ir a 240 se a pressão do cara é 120. Show de bola. Você está dobrando sem necessidade. Vamos lá. No caso do idoso... Fala. Completando rápido, no caso do idoso, que já tem um caso de osteoporose, né, osteopenia, se você forçar muito o inflado, né, do aparelho, você pode até causar uma ruptura de alguma artéria. Não, você pode fazer uma fratura. Fratura de compressão. É isso aí, exatamente. Tá, perfeito. Exatamente. Luizinho já respondeu, mas eu vou dar uma outra dica que vai ajudar a somar isso daí, tá? Mas fala aí, Rodrigo. Tu quer falar? Tá botando lá. Pode falar. Rodrigo pediu para falar, pode falar. Eu faço, tá ouvindo? Oh. Tá ouvindo, Felipe? Eu faço dependendo da espessura do braço do cliente. Por exemplo, uma pessoa magra, eu vou jogar 220, que é para mim garrotear legal. Agora, uma pessoa acima do peso, eu não vou conseguir jogar 220, tá me entendendo? Aí eu jogaria uns 100. Entendi, mas esse teu conceito aí tá bem complicado, Rodrigo, sabe por quê? Sim. 220 a 220, beleza. Independente se a pessoa é magra ou gorda, a pressão que você está exercendo é igual, independe do tamanho do braço dela. E o que você está dizendo é, o indivíduo magro, ele com a espessura do braço menor, ele aguenta mais pressão do indivíduo com o braço maior. É o oposto disso, não tem zero relação. O que a gente está falando aqui é pressão de 220 milímetros que você botou aí no braço é igual num braço pequeno ou grande. A área não depende disso, tá? Então, assim, você não precisa associar o tamanho a área do membro com a área da pressão, não. É igual, é a mesma coisa um pneu de bicicleta. 120 milímetros de pressão num pneu de bicicleta fininho é o mesmo 120 PSI num pneu de bicicleta grande. Eu estou dizendo que a pressão que você está exercendo é igual, independente do tamanho do pneu. Se um aguenta ou não, diferente. Sendo que num pneu de bicicleta eu vou estourar, né? Então, no braço não é isso. O que o Luizinho falou lá, o que eu posso estourar vamos lá, um indivíduo que tem osteoporose já no braço, imagina. Não é osteopenia, osteoporose, tá? No úmero, e você dá uma pressão alta,
grande, independente do tamanho do número dele, a pressão é relativa, você pode fazer uma fratura no braço dele, no húmero, tá? Então, qual é a dica que a gente faz aí? Muita gente já respondeu aí, tá? Qual é o meu Professor, objetivo? Fazer garrote. Oi. rapidinho, só para compartilhar aqui a experiência. Quando eu era mais novo, eu tive uns episódios de pressão alta. Uhum. E eu tive que aprender a medir minha própria pressão, né? Porque eu tinha que fazer a média durante o dia e tudo mais. Uhum. E eu tive que aprender tanto com o estetoscópio quanto sem. E um macete que quem me ensinou na época é você prestar atenção no reloginho. medidor, É. no reloginho, isso. Mas isso é furado, hein? Já vou adiantar. Não, sim, mas também usando o estetoscópio, também dava Isso. para escutar. Mas quando ele dá aquelas pulsadas, é que você Uhum. está próximo da sua pressão no momento. Isso. Mas só cuidado, porque o que ele está falando, gente, é ele ficar de olho aqui no reloginho aqui, ó, tá? Que na hora que eu vou começar a ouvir o batimento, que eu já vou explicar o que é, o reloginho ele também dá uma tremidinha. O problema é qualquer esbarrão no tubo, no manguito, né, qualquer toque que você dê aqui, ele também dá essa tremidinha. Então você tem que ficar atento que isso pode causar um erro. Você tem que associar o movimento do ponteiro com a ausculta, ao mesmo tempo. Esse é o método correto. Muito enfermeiro, eu tenho eu olho para o enfermeiro de uma forma muito, assim, fugiu a palavra, mas muito positiva. Assim, o enfermeiro é um cara, eles ralam muito, mas tem muito enfermeiro preguiçoso, que tem, médico também, mas enfermeiro principalmente, que tem preguiça de usar estetoscópio e vai só pelo reloginho. E, cara, direto a gente pega erro disso, tá? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero garrotear mesmo, eu quero bloquear a passagem do fluxo. E aí, quando a Débora fala me ensinar assim, é que a pessoa ensinou você a medir e não avaliar. Avaliar vai além da medida. Avaliar eu falei aqui eu dei o meu caso e dei o meu exemplo. Eu estou tranquilão aqui, braço para cima, relaxado, pá. Provavelmente, baseado no meu histórico, baseado no meu momento atual aqui, a minha pressão não dá acima de 110, 120, não tá. Então não tem necessidade de eu ir a 240, é desnecessário. Tá? Eu posso, mas não é necessário. De novo, qual é o objetivo? Não é bloquear o fluxo? Macete. Eu venho aqui na artéria radial e meto meus dedos de medida. Indicador e médio. Dedão não, porque o dedão tem uma artéria digital que ela é muito proeminente e o calibre dela é significativo, eu posso confundir, sentir a minha própria frequência cardíaca. Então eu venho aqui, ó, ou esses dois aqui, ou indicador e médio, e vou lá, venho aqui, ó, olha para mim, para minha câmera, tá? Venho na artéria radial aqui e localizo o quê? Pulso. Então aqui no desenho, vou usar aqui o desenho, eu venho aqui, ó, coloco meu dedo, meus dois dedos e localizo o pulso. Tenho pulso. Se eu tenho pulso, significa que o sangue está passando. Continuo com o dedão aqui, na radial. Fui em todas aqui. Mas é só na radial que eu quero. Porra. Caraca. Deixa eu deletar esse troço. Deleta, caceta. Tô tomando coça aqui no aplicativo. Beleza. Eu venho aqui com o dedão. Tum. Começo a dar pressão no meu manguito. Coloco aqui, ó. Pá, 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 pá. Lembra que a minha aqui, ó, marcar aqui é meu 120, tá? Do reloginho. Se a minha pressão tiver 100 e pouco, 120, vamos dizer, quando eu chegar com o ponteiro aqui, 140, por exemplo, o que vai acontecer com o pulso aqui? Ponteiro significa que eu botei pressão no manguito aqui, ó, tá? Botei 140. O que vai acontecer com o meu pulso aqui? Sumiu. Não tenho pulso. Significa que eu morri? Não. Significa que eu fiz um garrote. A frequência diminui, né, professor? Diminui não. A frequência cardíaca. Diminui não. Para. Aqui, eu não tenho pulso. A frequência... Para. O coração continua batendo, hein? Não matei ninguém.
Eu só fiz um garrote aqui, o sangue não passa. Se o sangue não passa, eu não tenho pulso. Se eu não tenho pulso, significa que eu já dei pressão suficiente aqui, ó, 140. Foi o que o Luizinho falou lá no curso de reabilitação cardíaca. O indivíduo estava em 120, eu bloqueei. Se eu botar 121, já bloqueio. Mas para a garantia, ele subiu ali 2 pontos. Ele foi a 140. E aí independe do tamanho da área do meu braço, independe de qualquer coisa. Ah, Felipe, você está em exercício. Pô, em exercício eu não estou em 120, gente. Minha pressão deve estar mais alta. Imagina que eu estou num exercício moderado, leve, eu estou em 140. Eu vou continuar sentindo meu pulso aqui se eu botar 120 aqui? Vou. Então eu vou lá para 180. Aí possivelmente eu não sinto mais meu pulso. Parei de sentir o pulso? Ok, não preciso mais bombear. Beleza? Não preciso. Aí o que eu faço? Bom, se eu não sinto o pulso aqui, beleza, já posso liberar a mão. Ou eu posso continuar com a mão aqui. Mas eu venho e coloco a minha orelha aqui, ó. Como que eu boto a minha orelha aqui? Eu coloco o estetoscópio aqui e o estetoscópio vai até a orelha lá do indivíduo, que isso aqui é a orelha do indivíduo. Tá? Então eu coloco o meu estetoscópio aqui e vou liberar a mangueirinha aqui, ó, aos pouquinhos. Então meu ponteiro começa a descer devagarinho, de preferência 10 milímetros por segundo. Então estou aqui no 180, aí ele vem caindo, 170, 160, 150, nesse ritmo ou até menos. Não pode ser muito lento também. Vai chegar um momento que a pressão aqui está caindo no manguito e a pressão vai fazer o quê? A pressão do manguito vai se igualar com a pressão da artéria. Quando a pressão se igualar, o que acontece com o batimento aqui? Eu volto a ouvir. Por que eu volto a ouvir? Porque agora o sangue passa. E ele passa dando porrada na artéria. Ele está aqui, ó, fluxo laminar. O sangue passa assim, ó. Ele não faz barulho nenhum. Só que eu tenho uma pressão fazendo aqui, ó, no manguito. Eu bloqueei o sangue. Então a artéria vai estar aqui. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Beleza? Professor, repete a parte do reloginho. Sumiu aqui, peraí. Só voltar aqui a imagem. Estão vendo a imagem aí, galera? Sim, né? Beleza, que eu tinha sumido. Então, beleza. Eu tenho 3 fluxos aqui. Eu tenho um fluxo laminar. A artéria está aqui, o sangue está passando bonitinho. Quando eu faço o garrote, eu bloqueio o fluxo. Então, o sangue vem aqui e para. Aqui, ó, eu não tenho sangue. Tá claro isso? Que eu não tenho sangue? Caralho, parou de anotar de novo. Então, eu tenho sangue laminar. Tenho sangue bloqueado com garrote. O sangue vem aqui e para. Ponto 1. Não tem mais sangue, não tem mais sangue, não tem mais sangue. Isso aqui é uma reticência. E aí, quando eu solto a pressão do reloginho, que o sangue do bloqueio, que é o X, que é o mangote, o manguito, se iguala com a pressão dele, se iguala com a pressão do sangue aqui, ó, o sangue passa. Mas como é que ele passa? Ele passa assim, ó. Ele dá um tiro. Ele faz igual uma mangueira. Olha para minha câmera aqui, ó. Tem uma mangueira aqui. Eu boto o dedo na frente da mangueira, parei o fluxo. Fiz uma pressão aqui maior do que o da mangueira. Quando eu tiro um pouquinho o dedo da mangueira aqui, ó, o sangue, a água da mangueira faz como? Eu vou molhar o jardim. Tirei só um pouquinho o dedo. A água dá um tiro. Esse tiro acontece aqui também, ó. O sangue sai com aquela pressão autona aqui, né? Parece que está autona, mas ela está, na verdade, na mesma pressão que aqui, o manguito. Se eu coloco o estetoscópio aqui nesse ponto e vou com ele até a minha orelha, a orelha está aqui, pá. Eu ouço, meu desenho está muito ruim, eu ouço o sangue passando aqui. Que pressão que ele está passando aqui, galera, no estetoscópio? É a pressão na sístole, quando o coração ejeta. Então, o primeiro barulho que eu ouço é o barulho da minha pressão na sístole. Se a minha pressão na sístole, qual é o nome dessa pressão? Pressão sistólica.
Epa, pressão sistólica. Epa. Beleza. E aí eu começo a liberar a pressão. Quando a minha pressão aqui, ó, do manguito, zerar, não fizer esforço nenhum, o sangue volta a passar dessa forma aqui, ó, laminar. E essa pressão laminar tende a não fazer barulho mais aqui, ó, na artéria. Eu paro de ouvir o barulho. Quando eu paro de ouvir o barulho, é a minha pressão lá no final do ciclo cardíaco, é a pressão na diástole. Pressão diastólica. Pum. Tá difícil escrever com mouse. Então eu pego, por exemplo, na sístole, eu vi quando o reloginho mostrava para mim aqui, ó, 120 milímetros. E eu parei de escutar o barulho quando o ponteirinho chegou aqui em 70, por exemplo, milímetros. Minha pressão é 120 por 70. Por convenção, as pessoas cortam esse zero aqui. Aí fica Pera, professor. 12 por 7. Mas não é 12. A parte dos... Eu não peguei isso não, direito não. Qual parte você não pegou? A parte do relógio. A primeira você botou 12, depois 70. A primeira eu olho quando? Quando eu começar a ouvir o barulho. Quando eu tô com isso aqui. Quando ele voltar. Eu não botei aqui o estetoscópio? Aqui, ó, não botei na artéria. O estetoscópio não está indo para o meu ouvido? Sim. O estetoscópio é o aparelho que eu boto no ouvido. Esfígio é o aparelho que está no braço. Tá? Quando eu boto aqui o estetoscópio e bloqueio o fluxo, estão vendo o meu mouse passando na tela? Sim. Eu não tenho barulho nenhum. Não tem fluxo nenhum de sangue. Aí eu olho... Quando eu libero o meu ponteirinho aqui, ó, eu solto a válvula do manguito, ele começa a esvaziar a pressão que tem no manguito. O meu reloginho vai mostrar isso. E a pressão iguala com a pressão sistólica, a pressão do manguito está igual à pressão sistólica, ou seja, dentro da artéria, o sangue passa, mas ele passa de que forma? Olha para minha tela aqui, ó. Ele vem na artéria e ele faz assim, ó. Ele vem, o coração é... É por isso que dá aquela batidinha então, né? Isso. Essa batidinha eu posso ver no ponteiro. Ela dá uma tremidinha, foi falaram aqui, mas eu ouço a batida. Eu ouço o fluxo. Primeiro, por isso que eu tenho que associar os dois. Por quê? Porque esse ponteiro ele pode dar uma tremidinha se eu der um tapinha lá no manguito. Se o meu caninho aqui, ó, a válvula, o tubo que vai dar a válvula até o manguito, por exemplo, ele esbarrou aqui na mesa. E aí o ponteiro mexeu, eu posso achar que aquilo ali é a pressão. Não é. Eu tenho que associar o barulhinho, a movimentaçãozinha, com o barulho. Só que tem gente que não tem nem movimentação. Então vai lá direto, eu preciso do barulho. Então eu ouvi a primeira frequência cardíaca que eu ouço, significa que o sangue é a primeira passagem depois que eu liberei a pressão aqui. Ó. Eu olho para cá, eu estou olhando para o ponteiro. Ouvi no 120, eu anoto, eu gravo aquilo ali. Pô, no 120 eu ouvi o primeiro barulho. Aí eu vou ouvir o quê? A frequência cardíaca, eu vou ouvindo ali, ó, tô com o estetoscópio. Eu vou ouvir tum-tum, 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 tum-tum. E a pressão lá, o reloginho tá caindo, ó. Pá, pá, pá. Quando o meu reloginho se igualar com a pressão diastólica, ou seja, na diástole cardíaca, a tendência é da pressão aqui tá igualzinha do manguito e da artéria. Eu normalmente vou parar de ouvir. Vou ouvir, então, ó, ponteirinho e barulho. Tum-tum, 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 tum-tum. Opa, parei de ouvir quando? Parei de ouvir no 80. Comecei a ouvir quando? 140. Então, 140 por 80. É que as pessoas cortam esses... Fica 14, tá? Para que isso tudo... Porra, para dizer que no exercício isso está tudo alterado. A minha pressão está maior, a força está maior, a musculatura pode estar fazendo força ali. Então tudo isso fica alterado em exercício. Beleza? Show de bola? Galera, são 10:01, estiquei muito a aula. Estiquei mais de 1 hora aqui para tentar dar uma compensada na aula passada. Mas eu ainda vou compensar a aula, beleza? Eu sei que nem todo mundo pode ficar aqui. Deixa eu ver quantas pessoas temos aqui.
Parando aqui, compartilhamento. 36 pessoas, tá? Tô gravando isso tudo, vou botar no portal, mas vou continuar essa aula também, beleza? Deixa eu fazer aqui uma enquete com vocês, tá? Bem rápida. Diz para mim aqui se a gente repõe numa quinta-feira, no mesmo horário da aula, tá? O horário vai ser de 10 horas em diante. Quinta ou sexta. Não precisa botar agora não, Débora. Não bota, não escrevam. Eu vou botar uma enquete. Não escrevam. Beleza? Não Tem que escrevam. atentar a aula da Roxana, hein, Felipe? Hã? Professor, esse horário, quinta e sexta, a gente tem aula da professora Roxana. Então, Mesmo horário, quinta e sexta. então, beleza. Quinta de tarde, que à noite também pode ser que tenha aula, ou sexta de tarde, tá? Estou colocando aqui as respostas. Sexta de tarde. Vou colocar aqui um horário 14 horas, para a gente ficar aqui. Beleza? E eu vou colocar agora. Pum. Respondam para mim aí. Quinta ou sexta? Oi? Quem conseguir. Tem gente que não vai conseguir responder. E eu já estou vendo em tempo real as respostas aqui de vocês. Muito legal isso. Então são os 36. Professor, 36 respostas mais ou menos. Oi. fica puxado para você fazer essa aula extra já junto, tipo agora, já emendar uma aula na outra? Fica ruim para você? Na Porque aí quarta-feira? você resolvia no mesmo dia. Assim, se der para todo mundo, né? Você daria uma pausa assim de uns 20 minutos, Uma horinha pelo o menos pessoal para a pode galera almoçar, comer. para poder almoçar ou fazer alguma coisa e terminaria. Beleza, mas tá, deixa eu só. Terminam de responder essa, que aí eu vou pegar a mais votada dessa com quarta-feira, que a gente não botou a opção quarta-feira. Mas boa coisa, boa pegada aí. Boa sugestão. Então já temos 18 e 7. Termina de preencher todo mundo aí, quem conseguir. Tem gente que às vezes está no aplicativo e não consegue. 18 e 8, 24. 26. Ainda tem mais gente para responder, mais 9 pessoas. 10 pessoas. Eu não conto. São 9 pessoas. Tem 9 pessoas para responder aí, galera. Se a gente colocar aqui, mesmo assim as 9 não vão ganhar. Então, beleza. Vou fazer uma outra agora. Quarta ou quinta. Quinta ganhou. Beleza? Encerrei essa aqui. Vamos fazer uma outra. Deixa eu ver se ele me dá um tempo para eu fazer aqui. Show de bola. Muito maneiro. Ele já salva para mim aqui, ó, dentro dos meus documentos. Sim. Sondagem 1. Pronto. Pronto. Vou fazer uma segunda sondagem agora, quarta ou quinta. Quinta ganhou, 20 contra 8. Vamos lá, quarta ou quinta, galera? Só cair dentro aí.
Semana que vem estende também, fechou. Beleza, boa ideia, pode ser. Acho que vai ganhar quarta-feira aí. Já tá ganhando. Eu acho que fica melhor, porque já tá no mesmo raciocínio Beleza, e, não? e a matéria não é muito extensa, entendeu? Não é muito Pra mim também é extensa. legal, pode ser. Então é isso, já ok. chegamos aqui. Mesmo que os outros 9 aí que não votaram votem agora. Beleza. Show de bola. Então, semana que vem marcado para a gente continuar. Depois da aula, a gente vai esticando um pouquinho mais. Show de bola? Vou encerrar a sondagem. Valeu, galera. Aquele abraço. Até a Professor, próxima. Oi. era necessário colocar nome e matrícula na palestra da aula passada de marketing agora? Não, só de entrar a gente já sabe já. A Ana já está pegando a beleza. matrícula de vocês já. Galera, que a Ana está pedindo, vocês receberam um e-mail, tá? E vocês pegaram lá, o e-mail era, tem gente que, o sistema aqui de aula, eu gero um relatório, o relatório ele sai com o nome de vocês, e tem gente que bota um nome muito reduzido, bota assim, por exemplo, do Nicolas, bota lá, Nick S. Pô, a gente não sabe quem é Nick S. Eu não sabia que era Nicolas Santos, então a Ana pediu para vocês, quem participou das lives, colocar lá o nome e matrícula. É uma galera que não participou, colocou o nome e matrícula, tá? E, cara, a gente vai bater e não vai caber. Então, assim, não percam seu tempo nem o nosso tentando dar um migué. A parada é, bota só o seu nome se você realmente participou da aula. E aí ela vai pegar e vai fazer um depara disso daí e vai ficar lá salvo. Então, a live que a gente fez aí com o Dario, vou mandar para ela o relatório, ela vai colocar lá nas horas complementares. Professor, Oi. o que acontece muito que a gente vê tantas lives que às vezes não sabe qual que assistiu e qual que não. Aí quer dizer, no meu caso, às vezes eu saio colocando meu nome. Pô, mas tu não lembra, cara? Cara, eu assisto tanta coisa. Eu assisto tanta coisa. Eu tenho anotado no caderno todas as que eu assisto. Eu tenho anotado a data e o nome do palestrante e do professor. Justamente para depois mostrar e provar que eu assisti aquela, né? Não, eu tenho um relatório de quem entrou na aula, entendeu? Tô dizendo que, não sei se eu participei da live do Felipe. Pô, lembra aí, porque será que eu vi o filme e tal? Não sei se eu vi o filme. Mas fica gravar isso aí, porque senão fica complicado. Principalmente que não é uma coisa que tem muitos meses, não. A gente tá falando de 2 semanas atrás. Mas beleza. Show de bola. Professor, aquela fração que o senhor colocou da pressão, a gente pode dizer então que a pressão arterial, o numerador, ele é referente à pressão sistólica e o denominador à diastólica? Não entendi, desculpa. Na fórmula da pressão igual força sobre a área? Isso. Não entendi. Fala aí a pergunta. Aí a força é a sistólica e no numerador, e embaixo que é a área, o denominador seria... Não? Não. Isso, a fórmula de pressão igual a força sobre a área, interfere nas duas. Interfere na pressão arterial, sistólica e diastólica. Na fórmula, aquele P lá, tá? O P é o sistólico e diastólico. Ele é interferido. Entendi. As duas são interferidas pela força e pela área. Só lembrando que o comportamento da pressão diastólica ela depende do tipo de exercício. A gente vai comentar isso depois, num outro momento, tá? No exercício de força ela tem um comportamento e no exercício aeróbico ele tem outro comportamento. Mas o sistólico e diastólico não é força e área, não. Força e área interferem no sistólico e diastólico. Tá, beleza. Beleza? Show de bola. Só para quem precisa de horas, né? Colocar o nome lá. Quem participou aqui vai receber a hora lá da palestra. Precisando ou não. Show de bola, gente. Valeu, aquele abraço. Até a próxima. Valeu. Bom fim de semana. Pô, estamos longe do fim de semana ainda, mas bom fim de semana.